E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Akira, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre potencialidades. O que é potencialidades? É você alcançar um alto potencial. Esse potencial, ele é importante para você conseguir um emprego, para você conseguir se relacionar bem e para você conseguir se adaptar. Eu comentei num vídeo anterior sobre a camuflagem social que muito autista usa. E essa camuflagem social, ela é utilizada de uma forma muito natural por pessoas que são autistas e nem sabem que são autistas. Elas podem estar dentro do autismo leve ou do autismo moderado e muitas vezes as pessoas acham que ela só tem personalidade forte e na verdade ela é autista. Então acontece da gente ter muito isso e eu tenho uma coisa muito legal para comentar com vocês que é, eu percebi que a gente precisa de um estudo aprofundado de nós mesmos para ver as potencialidades, para ver o seu potencial, porque senão a gente se torna muito, a gente fica se vitimizando demais, sabe? Tipo, qualquer problema você culpa o seu autismo, qualquer problema você culpa a sua depressão, qualquer problema você culpa... E a gente tem que parar de fazer isso, a gente tem que parar de se culpar e a gente tem que parar de culpar os nossos problemas, porque eles são nossos, eles fazem parte da gente. Então meio que indiretamente a gente está se culpando também, tá? Então assim, uma das coisas que eu percebo de verdade é que eu, por ser autista, eu consigo ter uma concentração acima do normal. Eu utilizo essa concentração e esse hiperfoco quando eu estou dando aula de parkour. Então a pessoa está fazendo alguma técnica, eu consigo fechar o olho, me concentrar e eu consigo ver aonde aquela pessoa errou. Então o posicionamento da mão, o posicionamento do pé, se ela está entrando muito lenta no movimento. E quando eu ensino isso, fica muito mais fácil para eles entenderem e para eles aprenderem. E muitos dos meus alunos já perceberam isso, que esse hiperfoco, ele deixa com que eu analise as técnicas de uma forma melhor e assim eu consigo dar uma aula melhor e corrigir o meu aluno de uma forma melhor. Então eu saio ganhando pelo autismo, tá? Outra coisa, eu tenho uma postura quando eu dou aula, que ela é uma postura de uma expansão de personalidade, que eu comentei no último vídeo, aonde eu criei uma expansão para ser um instrutor. Então essa expansão ela faz com que a minha voz ela fique mais alta, ela faz com que eu consiga olhar para os alunos de uma forma mais confiante e que eu consiga analisar eles enquanto eu estou dando aula e estou falando e explicando. Então você consegue criar isso. É a mesma coisa, é como se você tivesse um lápis e um papel, e o lápis e o papel isoladamente, eles não são nada, só são um lápis e um papel. Mas se você pegar o lápis e você libertar um pouco sua mente e você começar a desenhar, pode sair formas, pode sair desenhos, pode sair alguma coisa, você está criando. E os upgrades psicológicos, eles podem ser criados. Você cria isso, você começa dentro da tua mente criar um paralelo, um espaço especial que você ativa quando você precisa ter um evento onde você vai utilizar aquilo. Então isso dá para ser feito, tá, gente? Eu já parei para pensar muito sobre isso, para ver se não era loucura da minha cabeça, mas não é. É como se você estivesse reprogramando uma parte do seu cérebro para que ela se expanda um pouco mais e você tenha um pouco mais de espaço de trabalho. Então, uma vida social comum de um neurotípico trabalha com um espaço, por exemplo, de 10 centímetros. E a gente que é autista tem um espaço de 5 centímetros. Então fica muito apertado, fica muito difícil a gente trabalhar nesse espaço tão limitado. E aí você consegue expandir isso para 7 centímetros, para 8, para 9, até mesmo para 10 centímetros. E quando você consegue expandir essas suas limitações e se forçar para chegar nesse tamanho comum de 10 centímetros, que seria um espaço que eu criei no sentido figurativo de trabalho social que um neurotípico tem, se você chega nesses 10, aí você está fazendo a camuflagem social. Você está sendo tão natural naquilo que você está fazendo que as pessoas não conseguem reconhecer as suas reais limitações. E a maior parte dos autistas querem isso, tá? Eu já vi autista que não liga, sabe? Ele ligou foda-se para todos os neurotípicos e ele não se preocupa com isso. Mas geralmente essas pessoas,
elas não têm que trabalhar, elas não se importam em se relacionar com alguém, elas não ligam de ficar sozinhas. São pessoas que elas estão completamente harmonizadas com o autismo dela, porque geralmente tem uma família amparando ela e essa família está sofrendo geralmente por ter que amparar. Então imagina, o cara tem 40 anos, é um autismo leve para moderado, só que ele vive na casa do pai e da mãe, nunca vai sair, nunca trabalhou, terminou já 2 faculdades e ele não se importa, sabe? Ele está estagnado ali naquele autismo comum. E pode acontecer isso com qualquer autista, e eu falo isso tanto para os pais quanto para as mães. O seu filho, se ele não for estimulado, ele vai ficar na zona de conforto dele. Então, se você não colocar ele para estudar, ele não vai terminar de estudar. Se você não motivar ele a fazer faculdade, se for o objetivo, ele não vai fazer. Se você não motivar ele a se abrir, conhecer alguém para ter uma relação amorosa, ele também não vai se importar. Só que isso não pode ser forçado, tá? É só questão de estímulo. Você estimula e se não der resultado, não perca seu tempo. Eu, por exemplo, repeti, né, muitos anos, porque eu não conseguia entender as aulas, principalmente pelo barulho. Eu sofria muito com barulho em sala de aula e eu não conseguia aprender, então eu colava muito para passar. E isso quando eu decidi aprender a colar, porque senão eu não conseguiria passar. Quando eu tentei por esforço próprio passar de ano na escola, eu não conseguia, então eu repetia ano, eu ficava de recuperação. Eu tive uma fase minha na adolescência muito violenta, então eu fui agredido e acabei agredindo também as pessoas. Isso me fez ser expulso da escola. E aí quando eu fui expulso de casa, eu estava no terceiro ano, quando eu fui expulso pelo meu padrasto e tal, que eu já comentei em outros vídeos, e eu tive que parar de estudar para trabalhar, então eu fiquei sem o ensino médio completo. E foi nessa hora que eu falei com a minha avó em Garça, que já faleceu, minha avó Laura, e ela pegou e falou, meu, vem aqui, então pode estudar. Eu falei, ó, minha tia também, a Marilene, eu peguei e pedi ajuda para minha avó e para ela, e eu acabei indo morar em Garça, com a minha tia, com a minha avó e com o meu primo. E aí lá eu consegui terminar o terceiro ano do ensino médio. Então, quando eu terminei o ensino médio, começou a aparecer comerciais de parkour, começou a aparecer oficinas para eu fazer de parkour. E aí eu comecei a sair de Garça e conhecer São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades do interior. E isso eu tô falando há muito tempo atrás, tá, gente? É tipo 12, 13 anos atrás, sei lá. E aí até que chegou o ponto de eu me mudar para São Paulo e consegui desenvolver a minha vida aqui aos poucos, sabe? Eu fiquei morando 3 anos numa república, né? Onde eu tinha um quarto e eu reparti o banheiro com várias outras pessoas, com umas 10 pessoas, assim, era um banheiro para 10 pessoas, e eu tinha um quarto que era do tamanho do meu closet lá atrás, cabia uma cama, um guarda-roupa e uma escrivaninha com a TV, sabe? Eu passei, tipo, mais de 2 anos nesse lugar e foi ótimo para mim, me adaptei super bem. E o que eu quero saber é que, assim, eu fiquei lá sozinho e tal, até que veio o ponto que eu conheci a minha esposa. Aí eu falei pra ela, falei, ó, eu moro aqui já há anos, que eu moro sozinho e tal. E aos poucos a gente foi desenvolvendo pra acabar se juntando e se casar. E aí a gente não se juntou, a gente não morou junto, assim, vamos testar. A gente decidiu casar mesmo. E hoje eu já passei aí de 6 anos de casado, tô indo pra 7 anos casado. E aí a gente junto batalhou bastante pra ter nossa casa, pra ter o apartamento, pra comprar cama, geladeira, fogão. Então, eu quero que vocês entendam que, assim, se você não ficar na sua zona de conforto e se esforçar, você vai poder estudar, você vai poder ter um relacionamento, você vai poder casar, você vai poder ter filho, você vai poder viajar. Você pode tudo, sabe? Você com autismo pode fazer qualquer coisa. Você com autismo, a maior limitação que existe no autismo é você não conseguir se expressar muito bem e sentir tanta empatia, mas você também pode aprender isso. Tudo é questão de você começar a se movimentar,
Tudo é questão de você começar a dar o primeiro passo. Entender que a empatia não é como todo mundo fala. Empatia é só você se importar com as outras pessoas. Você se importar se ela tá bem, se ela não tá, se ela tá com frio, se ela tá com fome, se ela tá triste, se ela tá feliz. E quanto mais você treina, mais fácil fica para você entender a empatia. E a partir do momento que você consegue entender a empatia, que você se joga tanto em direção a ela, chega uma hora que você entende ela e fica mais fácil de você começar a se relacionar com as outras pessoas. Fica mais fácil para você começar a sentir. Porque teve uma época no meu autismo, quando ele estava no ápice, eu não sentia nada, eu não sentia amor por ninguém, eu não sentia preocupação por ninguém, eu não me preocupava mais com ninguém, sabe? E eu quero que vocês entendam isso, tipo, a empatia dá para aprender, gente. Você não precisa viver sozinho, isolado, sem ninguém. Não precisa, você não precisa ficar sem emprego, você não precisa não viajar, você pode tudo. Tá? Eu quero que vocês entendam isso, tipo, a maior limitação é o que as outras pessoas falaram que o autismo te dá. Você tem que analisar o seu autismo e ver até onde você pode chegar, até onde você quer chegar. Não tem limitação, galera, não tem. A limitação ela foi apresentada pra gente, porque os autistas não fazem isso. Aí você fala, pô, é verdade, eu não consigo fazer isso. Mas você já tentou fazer? Antes de você falar não consigo, tenta fazer. E se você tentar e quase conseguir, tenta de novo e vai tentando e vai batendo a cabeça e vai tentando, que uma hora você vai conseguir. Tá? Eu quero deixar isso pra vocês, é muito sério o que eu tô falando, tá bom? Tipo, não se limitem, tá? Não peguem todos os rótulos e etiquete a tua alma a ponto de você não saber mais o que tem lá dentro. Sabe? Tipo, tire os rótulos, seja uma embalagem transparente para você ver o conteúdo que você tem lá, para você poder aprimorar esse conteúdo. A maior vantagem de qualquer autista é você poder se reprogramar se você quiser. Você pode se reprogramar, você pode mudar, de verdade. Isso não vai impedir que você tenha meltdowns, isso não vai impedir nada, mas isso vai fazer com que você evolua, e você pode evoluir muito mais rápido que muita gente aí, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Antes de ir embora, não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal. Um abraço e tchau!